Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a continentalidade e a maritimidade. O que seria essa continentalidade, né, gente? A continentalidade é a ausência, né, de fluxos de água, fazendo com que a amplitude térmica seja muito alta, né, em regiões aí que ficam bem longe dessas grandes massas de água, que são os oceanos e os mares, tá? E esses oceanos e mares, eles ajudam na regulação da temperatura. Então, se não tem, né, essa ausência dessas massas de água, a variação durante o dia e a noite vai ser bastante alta, ou seja, vai ter uma amplitude térmica muito alta, né, em relação aí ao efeito da continentalidade. Tá? Então, o efeito da continentalidade ocorre, né, com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns estados, né, que são exemplos aí que sofrem muito o efeito da continentalidade, que é o estado aqui, ó, esses estados aqui que estão bem longe, né, dos oceanos e dos mares. E aí a gente tem aqui Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, que são exemplos, né, que sofrem muito o efeito dessa continentalidade, essa variação muito alta durante o dia e a noite. Tá bom? Então, o ar, né, nessas regiões, ele se aquece e se resfria muito rápido, né, rapidamente. Por quê? Porque ele não tem essas grandes massas de água para ajudar na regulação da temperatura, ok? E o que seria a maritimidade, né? A maritimidade é a presença de fluxos de água regulando a temperatura e a amplitude térmica diária, né? Diariamente, então, né, esses estados aqui que estão próximos ao litoral, ou seja, próximos dessas grandes massas de água, que são os mares e os oceanos, eles vão sofrer menos, né, com a amplitude térmica, porque tem esse efeito da maritimidade, tá? Eles recebem muita umidade, tá? São locais onde tem muito mais chuva também, e além disso, esses estados aqui, eles, né, como são próximos a essas massas de água, eles sofrem menos, né, com a amplitude térmica, porque a água ajuda a regular a temperatura, fazendo com que não tenha uma variação muito alta, né, de temperatura ao longo do dia. Tá bom? Ou seja, diariamente não tem uma variação muito grande. Ao contrário da continentalidade, tá? Né? Que durante o dia, como não tem essa água para ajudar na regulação térmica, tem uma variação muito alta de temperatura, ou seja, sofre muito, né, com a amplitude térmica também. Tá? Então, nessa maritimidade, né, a água ela vai trocar calor com o ambiente, fazendo com que as temperaturas, né, não sejam nem muito elevadas e nem muito baixas. Então tem essa regulação aí, né, dessa amplitude térmica. Então não sofre muito a amplitude térmica, não sofre muita variação, tá bom? Então diminuindo, né, essa amplitude térmica diária, que é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. E essa amplitude térmica, então, nessa região aqui que sofre a maritimidade, ela é muito menor, tá? E agora, vamos entender um pouquinho o que é essa amplitude térmica. Amplitude térmica, pessoal, é a variação, né, da temperatura durante o dia e a noite, tá? Em geral, a superfície terrestre, ela apresenta variação de temperatura entre o dia e a noite. Quanto maior o efeito da continentalidade, né, que a gente viu, que são locais que ficam bem longe das grandes massas de água, maior vai ser a amplitude térmica, ou seja, maior vai ser a temperatura, né, ou maior vai ser a variação da temperatura, tá? Então, quanto maior a influência da maritimidade, né, menor será a amplitude térmica. Por quê? Porque as grandes massas de água ajudam a regular, né, essa temperatura no ambiente. Então, quanto maior o efeito da maritimidade, menor será a amplitude térmica. Tá bom? E como que a gente faz para calcular essa amplitude térmica, que é essa variação aí, né, da temperatura? A gente tem que observar a temperatura, né, a máxima e a mínima do dia, tá? Para a gente obter o cálculo da amplitude térmica. Então, para estabelecer, né, essa variação, ou seja, a amplitude térmica, é necessário registrar as temperaturas máxima e mínima do lugar durante um dia, tá? Um exemplo disso foi esse cálculo aqui, que foi da cidade de Belo Horizonte, que fica em Minas, tá? Eles fizeram o cálculo do dia 9 de maio de 2018.
Então, eles pegaram, né, a temperatura máxima do dia, né, do dia 9 de maio, e também pegaram a temperatura mínima. Então, eles diminuíram a temperatura máxima pela temperatura mínima e obtiveram, né, o cálculo aí da amplitude térmica. Então, a máxima era 28 menos 13, que era a mínima, e a amplitude térmica no dia 9 de maio foi 15 graus Celsius. Então, a variação, né, da temperatura é a amplitude térmica. É, um exemplo que a gente tem, né, bem clássico, é a cidade de Goiânia, que sofre muito o efeito da continentalidade. Então, durante o dia, né, diariamente, né, durante o dia e a noite, tem uma variação muito grande de temperatura, tá? Então, um exercício que eu deixo para vocês é fazerem, né, o cálculo da amplitude térmica no dia que vocês estão assistindo essa aula. Então, peguem a máxima do dia e a mínima. E aí vocês vão obter, né, a amplitude térmica. Então, pega a temperatura máxima, diminui pela temperatura mínima e vai obter o cálculo da amplitude térmica no dia que você está assistindo essa aula. Então, façam esse exercício para vocês entenderem, tá? Vocês podem pesquisar aí a temperatura pelo celular, né, pela internet, ok? Então, assim, essa amplitude térmica, né, ela é muito maior, né, quando sofre o efeito da continentalidade. Lembrando que o ar, né, no efeito da continentalidade, ele vai se resfriar e vai se aquecer e vai se resfriar rapidamente, porque não tem, né, as grandes massas de água, ou seja, os mares e oceanos, para ajudar, né, a regular essa temperatura. Então, por isso que sofre muito, né, e que tem uma amplitude térmica muito alta. Já o efeito da maritimidade, como tem muitas massas de água, né, como fica em locais próximos a mares e oceanos, ele, né, vai sofrer menos com a amplitude térmica, porque a água vai ajudar a regular a temperatura, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade, né, da amplitude térmica do dia que vocês estão vendo essa aula e até a próxima aula. Tchau!